Oi, gente! Eu sou a Cris Campos e esse é mais um episódio do nosso podcast da Boxes. Hoje a gente vai falar sobre Minha Casa Minha Vida. Comprar um imóvel pode parecer às vezes um bicho de sete cabeças, né? Mas o Minha Casa Minha Vida foi feito justamente para simplificar. É o maior programa de habitação federal do Brasil e tem um objetivo muito simples: facilitar o acesso à casa própria. Não é apenas um financiamento comum, ele funciona por meio de um sistema de subsídios e taxas de juros reduzidas, tornando a parcela do imóvel, em muitos casos, mais barata do que o valor de um aluguel. Hoje a gente vai te explicar direitinho como funciona isso. Galileu, bem-vindo de novo, de volta sempre. Sempre. E aí, corretor de imóvel, tudo bom? Tudo bom, Cris? Tudo bom? Tudo ótimo. Animado para Minha Casa Minha Vida? A Minha Casa Minha Vida tá deixando muito corretor animado, para Tá falar a crescendo verdade, bastante, né? né? Tá botando muito dinheiro no bolso dos corretores de imóveis. Eu acho que é um motor dessa indústria. Acho que principalmente nos últimos 2 anos e esse ano, 2026, vai continuar sendo o principal motor financeiro aí. Pro bolso do corretor, principalmente. Olha isso, falou a palavra-chave. Aqui. Bolso do corretor. E a gente vai começar do começo, né, gente? Vamos entender direitinho como que funciona isso. Primeiro, para quem é o Minha Casa Minha Vida? Brasileiro, acima de 18 anos, vamos explicar direitinho. O Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional, né? Acho que para quem não está habituado com o tema, ou quer entender um pouco mais, acho que é importante entender assim, ó, ele foi criado para suprir uma questão de habitação no Brasil, né? O Brasil tinha um déficit habitacional muito grande, ou seja, tinha muitas pessoas que precisavam comprar suas casas e não conseguiam, e o governo federal acabou criando um programa para facilitar para que as pessoas entrassem. Geralmente pensando naquelas pessoas que tinham que estava ali mais morando, começou, né, com a questão de risco, pessoas que moravam em lugares de risco e tal, mas isso foi se alastrando e hoje a gente tem 4 faixas no Minha Casa Minha Vida. Você tem hoje, né, um cenário muito diferente de quando começou, né? Você pega o Minha Casa Minha Vida com início bem focado, e hoje tem ainda, que é bem focado nas pessoas com alta necessidade, mas você tem aquela turma que hoje que você vê que já está comprando Minha Casa Minha Vida quase como, quase não, né? Como um upgrade Sim. da vida delas, né? Acho que o Minha Casa Minha Vida é isso. É basicamente aquele perfil, você está trabalhador, né? Você tá Acima dos querendo 18 crescer na vida, anos, ter a crescer casa na vida, ter a casa própria, própria. tá na luta. Eu diria que a primeira casa própria de muitos, 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 né, brasileiros vieram do Minha Casa Minha Vida e hoje muitos jovens, viu, Sim. Cris, já sabem então da possibilidade do Minha Casa Minha Vida. Você fala, não, minha primeira casa eu sei que vai ser eu vou comprar num financiamento do Minha Casa Minha Vida, Que né? tem uma facilidade grande, né? Já não, é incomparável com qualquer outro modelo de financiamento imobiliário, né? Então vamos começar dizendo, é para brasileiro, acima de Brasileiro, 18 anos, exato. importante nome limpo, né, gente? A ficha tem que estar É, limpa. mas essa questão do nome limpo, viu, Cris, assim, não é Há há controvérsias. controvérsia, exato, É. assim, não necessariamente, quando a gente falar de nome limpo, as pessoas falam assim, se eu tenho uma conta no meu nome que está sujo, tem uma conta de energia, Não, eu não isso vou aí conseguir não, não, fazer, não, não é eu isso, vou né? fazer, eu tenho alguma, assim, existe hoje, tem muitos corretores de imóveis, eu acho que esse é um ponto que os corretores de imóveis têm que pegar, assim, cara, que eles conseguem resolver pequenas dívidas ali Sim. para o cliente conseguir o seu financiamento com a Caixa. O Minha Casa Minha Vida, ele tem uma dinâmica de aprovação de financiamento, né, bem interessante, assim. Então, você tem, depende muito do produto, depende muito do cliente, depende de uma série de fatores. Não é só assim, eu tenho ou não tenho, né? Uhum. E eu acho que a questão do nome limpo, que é um ponto aqui que muita gente deve pensar, eu não consigo financiar porque o meu nome está sujo. E às vezes nem vai atrás para saber, já é um. Já elimina, já fala, não, mas Já como eu elimina, tipo, tenho. eu acho que não É, dá para mim porque meu nome tá sujo, olha, né? Cris, eu já conheço corretores de imóveis, conheço operações do que eles realmente conseguem tirar leite de pedra. Eu vi situações assim realmente incríveis, assim, de tipo, o cara conseguindo o corretor ajudando o cliente a se organizar, ajudando alternativas para ele pagar, né, aquela dívida e realmente conseguindo fazer a compra da casa. Realmente o Minha Casa Minha Vida ele dá
Uma essas facilidade, né? facilidades, assim. E os Flexibilidade boa. flexibilidade. E o corretor que sabe trabalhar com isso, que entende essa flexibilidade, ganha muito dinheiro. Uhum. Nossa, mas muito, muito dinheiro, assim. Eu já vi casos que antes as pessoas já desanimavam, exatamente como você comentou. Ah, não posso, eu não quero. Cara, Não vão nem atrás. e tem gente que vai lá falar, não, eu quero, e o corretor dá um jeito, né? Geralmente aí você tem um gerente, um superintendente, um diretor também que se envolve para resolver, e a pessoa sai de lá com a casa dela assinada, assim. Cris, de verdade, acho que os corretores que estão vendo a gente aqui precisam ter isso. É muito possível você se especializar no Minha Casa Minha Vida para você conseguir vender ele. Assim, você precisa entender as nuances, os detalhes, os caminhos do Minha Casa Minha Vida e ver que o nome sujo, claro, né? Que se estiver muito sujo, talvez não tenha Aí tem muito o que que limpar. fazer. Vale a pena limpar se estiver muito Aí vale a sujo. pena, né? Dar aquela Dá uma limpadinha. limpadinha assim. Mas é Mas se, possível que o corretor consiga limpar se a sua dívida não é tão grande. Isso é É, importante a gente o ressaltar. corretor consegue, tem corretor que vem conseguindo, né? E é assim, não é que a gente está falando que o corretor vai pagar dívida de Não, ninguém, não não. estamos falando disso, né? Mas a gente está falando assim, o corretor consegue arrumar formas ali Dele não ficar sem o benefício de do ficar Minha sem o Casa Minha benefício do Minha Vida. Casa Minha Vida, assim, te ajudando a resolver esse probleminha que tem e que muitas vezes é até, né? Assim, no processo do financiamento, existe uma justificativa, Uhum. né? Não é assim, seu nome está sujo, não. Não, tem como Você você consegue argumentar, justificar. né? Você argumenta e fala, pô, vou pagar essa dívida. Cara, ó, se você pagar em 30 dias, a gente consegue fazer. Se a gente conseguir resolver isso em X tempo, a coisa Uhum. consegue ser. Você consegue comprar a sua casa. Então, esse é um ponto importante sobre a questão do nome limpo. E se você é corretor de imóveis, está vendo a gente, fala, pô, como é que eu faço isso? Cara, eu acho que eu quero até trazer aqui alguns grandes especialistas de mercado Minha Casa Minha Vida para vir falar mais sobre isso depois. Sim, super Acho que válido. no próximo episódio. Spoiler, a gente Né? vê por aqui. Spoiler aí, mas acho assim que você, como corretor, a dica é o seguinte. Cara, fica vendo como o seu amiguinho tá fazendo do lado ou procurando mais, vai se engajar mais, porque tem jeito sim de conseguir limpar, dependendo da condição, e fazer a venda do imóvel ali para o seu cliente. Não desanima. Se o seu cliente está com o nome sujo, não desanima. Não Dá para desanima. você dar uma contornada ali e, claro, botar mais dinheiro no bolso com Minha Casa Minha Vida, que tá super em alta, né? Galera, vamos falar das faixas do Minha Casa Vamos. Minha Vida? Inclusive ganhou uma faixa nova recente. Então são 4 São faixas, né? 4, né? Vai mais ou menos ali de 200 a 500 mil reais. É, essas faixas mudam conforme cidade, região, mas no geral é isso. Assim, você tem a faixa um que você vai conseguir ter de 200 mil a quase 300 mil reais, alguma coisa assim, né? Você tem outras faixas, a faixa 4 que agora está chegando até 500 mil reais. O que é uma coisa que, né, meu, pô, Um 500, grande avanço, um né? grande avanço. Pô, você conseguir comprar um Sim, apartamento faixa 4 até 500 mil reais, é, esse é mais um daqueles motivos, né? Por isso que o Minha Casa Minha Vida vai impulsionar o bolso do vai corretor. deixar o gordinho. A única coisa gordinha que o corretor quer ter é o bolso dele cheio ali, vendendo. Porque são 4 faixas, então aumenta muito as possibilidades. É, a gente vê que o governo percebeu e o mercado percebeu que o Minha Casa Minha Vida ele tá levando a indústria, né, do mercado imobiliário, assim, já bem representativa mesmo, assim. Então, 4 faixas, tá? Até vou pegar a minha colinha aqui, ó. Pega faixa um, 2, 3 e A 4. faixa Vamos um e falar. 2 a gente está falando, por exemplo, ó, de um renda, né, que vai até R$ 4.700. Uhum. Depois, o imóvel pode chegar até R$ 264.000, tá? Lembrando que isso pode mudar, Sim. tá? De região para região um pouco. Na faixa 3 a gente está falando que é de 4.700 a R$ 8.600.000. E a faixa 4 que é essa que chega até R$ 500.000, vai de 8.600 até R$ 12.000 por mês. Tá? Então, assim, aí como é que funciona essas faixas? Eu tenho que comprovar uma renda até R$ 4.700. E vale ressaltar que quanto menor a renda, mais possibilidade de Subsídio. subsídio da É, Caixa é, você tem, né? exato. Aí você tem a questão do subsídio, que você consegue também, que tem umas certas variações aqui. Desconto bom. É excelente. Assim, você tem uma entrada, né? Ele consegue te Uhum. dar uma entrada ali bem legal. Mas é isso, ó. Faixa um e 2 de 4.700 até R$ 264.000. Então, preciso comprovar a renda de 4.700.
e vou conseguir comprar o imóvel até R$ 264.000, tá? Entre 210 e 264, faixa 1 e 2. A faixa 3, a gente está falando de 4.700 a 8.600 e eu consigo comprar até R$ 350.000, Uhum. tá? A faixa 4, de 8.600 a R$ 12.000, eu consigo comprar um imóvel até R$ 500.000. Nossa, facilitou muito, né, É Galileu? muito. Até R$ 500.000 a gente já tem. Olha, a gente já consegue ter imóveis bem legais, né? Uhum. E assim, e vamos, não é que os outros não estejam, porque a evolução do Minha Casa Minha Vida nos últimos, nossa, sei lá, acho que eu acompanho Minha Casa Minha Vida, a gente já está nessas operações, vai fazer 10 anos, né? É inacreditável, assim. Você tem Minha Casa Minha Vida hoje que assim, é médio padrão mesmo. Assim, de verdade. Imóveis com R$ 300.000, com áreas de lazer espetaculares, né? E eu acho que esse é um ponto também que o corretor tem que saber explorar, né? Não é só a questão do financiamento, mas a questão do produto que Sim. ele está vendendo. E, pô, imagina, você está comprando um produto bom, Bom, bonito e bom, barato. O bonito, BBB? um BBB, Você vê por aqui. aproveitar que tá na É, moda, tá né? na Que saiu o moda? BBB, Pega o né? hype. Agora pega o hype do BBB, e aí, tipo, exatamente isso, assim, você consegue e tem uma máxima, né, Cris, que assim, ó, corretor de sucesso sabe o que vender, ele escolhe bem o que vende, e saber também escolher o Minha Casa Minha Vida que vai vender, claro que É um faz, grande diferencial. É um faz grande parte diferencial. disso, E, mas são Galileu, essas 4 faixas aqui, tá? e uma coisa que eu acho que é super importante a gente falar, que existe um mito, tá caindo, né? Mas existia muito isso antigamente, que o Minha Casa Minha Vida era em lugares mais longes, que não eram apartamentos tão bons, que é isso que a gente tá trazendo aqui agora. E não, o Minha É, Casa Minha Vida hoje tá vindo para uma região muito melhor também, então não tem aquela história, é muito longe, não, você consegue, numa região exato. privilegiada, também ter o produto Minha Casa Minha Vida, né? Hoje você tem em São Paulo, acho que em quase todos os lugares de São Paulo, assim, todas as zonas, oeste, leste, norte, sul, você consegue ter Minha Casa Minha Vida, assim, né? É claro que algumas regiões você tem muito mais do que outras, Sim, mas o Minha Casa Minha Vida, as localizações deles hoje são boas, espetaculares, assim, boas. são bem boas, assim. Você tem Minha Casa Minha Vida no centro de São Paulo, para você que quer ficar perto de tudo. Você tem Uhum. Minha Casa Minha Vida em vários centros empresariais, vamos dizer assim. Então você tem lá, vamos dizer, putz, você tem Santa Amaro, você tem na Zona Leste, pertinho ali no meio do Tatuapé, você tem na Zona Oeste, em Pinheiros. Cara, você tem vários, assim. Acho que esse é mito O cliente mesmo. está bem servido. Esse mito tá Ah, caindo, viu, é. gente? E aí eu acho que é importante, né, o corretor saber o seguinte, né? Aonde, já que a gente está falando de localização, Uhum. uma dica para o corretor do Minha Casa Minha Vida, não é só escolher o Minha Casa Minha Vida mais bem localizado no ponto de vista do corretor, né? O corretor ele tem que entender daquela localização. Ah, eu vou vender Minha Casa Minha Vida em Pinheiros porque eu acho que lá Pinheiros tem o maior desejo, as pessoas querem morar lá. É verdade, a maioria das pessoas querem morar em Pinheiros. Mas será que um cliente do Minha Casa Minha Vida, ele quer ter facilidades ali, né? Sim. Ele quer morar perto de onde facilita para ele, não é onde é o Uhum. desejo natural, vamos dizer assim, de moradia dentro da cidade, tá? Então, esse é um ponto importante. Mais uma vez, a escolha do imóvel é importantíssimo para você performar. Se você escolheu vender numa região, estude aquela região, porque o cliente do Minha Casa Minha Vida de São Paulo tem uma outra coisa, Cris, muita opção, Muita, muita. E né? é super importante o corretor estar antenado nisso, né? O que que tem esse bairro, como é que ele oferece para você, na hora de fazer a abordagem para o seu cliente, você conseguir ter êxito na venda, né? Porque você Exato. tá, de fato, explicando tanto o produto quanto a região. E aí, quando você tem esse encontro aí, é match, É dá match. match, É match, total. é venda, é faturamento, É isso né? aí, E eu acho que vale a gente falar também da questão de compartilhamento de venda, de de renda. desculpa, de renda. Acho que vale a gente. Deixa eu dar um Pô, corte aqui só, rapidinho. E eu acho que vale a gente falar também do compartilhamento de renda, né? Então vamos supor que é um casal que tá pensando em morar junto, vai casar. Então pode ter a renda do namorado, da namorada, e eles podem também comprar o Minha Casa Minha Vida assim, né? Cris, o compartilhamento de renda é a coisa mais interessante do Minha Casa Minha Vida, Família. porque assim, você pode juntar renda com qualquer pessoa. Uhum. Você unifica a renda com qualquer pessoa. Então, assim, eu posso unificar a renda com um amigo, com um primo, assim, não precisa ter necessariamente uma ligação familiar para complementar a renda, assim. Então, naquelas questões da faixa, quando a gente estava falando, assim, eu vou comprar um imóvel de até R$ 500.000. Eu ganho 6.000 e, de repente, meu namorado ganha 6.000.
cara, precisa ter 12 mil ali comprovado. Ou eu Já entra na tenho. faixa 4. Pois é, gente, na faixa 4. Ah, não, eu quero comprovar 8. Eu ganho 3, o meu namorado ganha 3 e minha mãe ganha 3, por exemplo. E aí você Uhum. consegue compor isso e realizar o financiamento. Esse, para mim, é a Facilidade facilidade do Minha que Casa Minha Vida, cara. em muitas outras ocasiões a gente não vê. Então, Minha É, Casa Minha Vida tá exato. com É, um ganho aí de produtividade muito alto. nesse sentido, acho que a gente consegue realmente. Isso facilita muito as coisas, porque Sim. né, a pessoa chega lá e fala: Meu, Vou conseguir vou comprar minha conseguir casa. Se não for fazer. com o meu dinheiro sozinha, mas pelo menos juntando, eu É. consigo ter a minha Então, assim, e casa. você não precisa ter isso, precisa, é meu pai, essas Qualquer coisas, pessoa. não, não, você vai Escolhe com quem conseguir você quer fazer. ter a casa. É lógico. Porque, lembra, a casa vai ser das pessoas que estão A minha investindo casa nela. vai, a casa vai durar, né? Vai durar. É bem, bem durável. É bem durável. Então ela vai É. ficar um tempão lá com você. Escolhe Então tem que bem. escolher bem, né? Mas se a gente falar, né, pro corretor, imagina ali, né, o corretor que está ali no momento da venda, pô, a pessoa faltou R$ 2.000 Nossa, um super para argumento de cobrir. venda. Cara, meu, você não tem aí Nossa. ninguém para compor a renda junto com você? Pô, faltou tanto. Cris, e tem muito no Minha Casa Minha Vida, tá? Tem muita Uhum. gente assim. Você olha, tem vô que tem renda de E vou 10 sempre dar uma forcinha, né? 10 mil reais e o neto tem 2.000, tá ganhando R$ 2.500 e eu vou chegar lá e ajuda e fala, não, eu vou compor e ajuda. Então, assim, isso acontece demais, é Sim, demais, assim. sim. Tô falando uma coisa que acontece todo dia. Todo dia a gente vê essas operações acontecendo no Minha Casa Minha Vida. Assim, então, corretor for um pouquinho esperto, ele vai conseguir compor renda e vai conseguir fazer a venda dele. Claro, né? Não é a coisa mais simples do mundo, mas é É possível, é possível. tranquilo, assim, tipo, você precisa ter algum conhecimento técnico e se você tiver umas boas incorporadoras, principalmente os parceiros da Boxes, Uhum. todas a gente sabe que dá um suporte incrível para o corretor conseguir fazer as vendas deles, assim, E sabe? documentação? Vamos falar de documentação? É. A documentação também, o que a gente tem de documentação que eu acho que é importante o corretor entender. Você tem dois tipos de documentação. Uma quando você está falando de uma pessoa que é CLT, Uhum. né, que ela consegue facilmente comprovar a renda E o dela. autônomo? E aí você tem o cara que é autônomo, ele é MEI, né, ou é PJ, né, também como o pessoal fala, é, esse é um ponto muito importante, porque o autônomo PJ é o que mais cresce disparado no Brasil hoje. E como comprova essa renda? Exatamente, é isso que tá. Então, assim, um cara que é CLT é muito tranquilo de você. Não é que é tranquilo, mas assim, Mais é fácil mais comprovar, né? fácil você, porque o cara pega ali a renda dele, ele Sim. faz se tem fundo de garantia, né? Uhum. Pega o olerite, essas coisas. Só que, por exemplo, eu sou PJ, puta, peguei um cliente aqui que é PJ, peguei um cliente aqui que é MEI, peguei um cliente aqui que não. Ah, será que ele tem condição? Tem. Uhum. Tem sim, porque a Caixa aceita vários tipos de comprovação. Se ele pode mandar extrato, ele pode mandar documento contábil, ele pode mandar uma série de outros documentos que facilitam a aprovação na Caixa Econômica ou também, né, em outros bancos. Mas a Caixa é o principal. Mas existe sim formas de quem não é CLT, né? Por exemplo, tá, vou dizer um caso aqui que foi um dos mais interessantes que eu vi, foi uma moça, lançou um empreendimento, ela vendia doce e café na rua, e ela descobriu que precisava ter uma renda para comprar o empreendimento na rua que ela estava trabalhando. Ela falou, vai lançar um prédio aqui onde você está trabalhando. Isso foi lá no centro de São Paulo. E ela olhava aquilo e falava assim, poxa, eu não vou poder comprar porque ela não é CLT, ela trabalhava ali o dia todo. É, Ela ela, conseguiu ela conseguiu, o ela na sonho da primeira casa própria. semana, um corretor muito esperto olhou para ela e falou: Você não queria morar aqui, já que você trabalha aqui? E aí eu lembro que eu estava lá no dia do meet do produto e todo mundo lá conhecendo o produto. E aí o cara ficou assim: Não, mas você pode. E levou o gerente, o corretor chamou o gerente que estava junto na mesa lá com a gente. E o gerente foi lá e foi explicar para ela. E, cara, ela comprou.
Então, assim, e ela falou assim: imagina, eu não vou conseguir comprar. E eu lembro dela falando isso. Não, mas eu não vou, porque eu não sou CLT, eu não tenho. E ela falou: não, você pode. Porque muitas vezes o cliente não sabe, né? Não E aí a sabe, é. importância do corretor estar atento a isso. Exato. E é muito interessante porque se a gente falar de jornada de compra, olha que loucura que é isso, né? O Minha Casa Minha Vida, ele inclui muita gente que estava na jornada de compra. Em conversa com ela, depois eu fui falar com o corretor, ele falou assim, cara, ela já estava procurando, mas ela estava procurando, ele até brincou, ele falou assim, as 6 estações daqui, Olha, porque é onde ela achava que essa é a grande beleza do Minha Casa Minha Vida. ela não nem Ela imaginava não que imagina, pudesse estar num exata, centro tão cara. privilegiado, né? Olha como isso é bom para o cliente, bom para É, quem vende, bom para quem constrói. sim. Putz, isso é fantástico, assim. Então, eu acho que esse é o ponto que eu acho que o Minha Casa Minha Vida traz de maior beleza, que foi para falar, meu, ela já trabalhava lá e foi entregue recentemente esse empreendimento que a gente estava, e ela mora lá. E continua trabalhando lá, vendendo os docinhos dela, vendendo o café dela lá, quase na porta Olha que da maravilha, casa na agora. porta de casa, exatamente. Ela quase faz home office. Ah, é. O negócio dela é quase Só desço o elevador aqui, tô em home desse office. elevador. Natal e Canaves. Então, o Minha Casa Minha Vida tem isso, assim, tem esses detalhes que são espetaculares, assim, sobre a documentação. Então, outra coisa, documentação, quem conhece, se estiver bem preparado, escolher bem as incorporadoras que vai trabalhar, vai conseguir vender e vai conseguir aproveitar melhor os seus leads, Sim. principalmente, que são gerados pela campanha da Boxes, e você vai conseguir ter melhor performance de venda e botar mais dinheiro no bolso. Exatamente, queria entrar nessa parte das campanhas da Boxes, né? Falando nisso, a Boxes tem campanhas Minha Casa Minha Vida. Eu queria que você Tem. explicasse um pouquinho mais profundamente. Às vezes o corretor não tem ideia de como que ele vai fazer. Ah, eu quero trabalhar esse produto, mas eu tô meio confuso, tô meio perdido. Como é que faz? Na Boxes a gente tem essa solução, É, né? a Box a gente vai ter várias campanhas do Minha Casa Minha Vida. A gente tem uma campanha, a gente tem duas campanhas que a gente chama que são campanhas genéricas, que são campanhas ligadas a subsídio. Uhum. Então, assim, o subsídio do Minha Casa Minha Vida, ele vai até R$ 55.000, né? Então a pessoa pode conseguir até R$ 55.000 para comprar a casa dela. E isso está cada vez mais, assim, não vou dizer mais fácil, mas a gente está vendo acontecer Mais acessível, mais né? acessível. A gente está vendo esse subsídio maior acontecer mais vezes. Eh, e aí a gente tem uma campanha lá focada nisso. Que é venha ver o tamanho do subsídio que você tem para comprar o seu apartamento. Essa é uma das campanhas de maior sucesso que a gente tem na Boxes, porque o cliente vai lá, faz o teste, e na hora que ele faz o teste, ele já vira um lead, e aí o corretor Uhum. começa a trabalhar com ele. A gente tem uma outra campanha também muito legal chamada Metronauta. Essa campanha é para aqueles clientes que morar do lado do metrô é decisão sine qua non, assim, é imprescindível. Ele não vai tomar decisão assim, cara, não vou morar, não quero caminhar 5 quarteirões para chegar em casa. Acessibilidade Ele mesmo, quer né? mesmo. Esse cara leva muito em consideração. Ele até está disposto a abrir mão de outras coisas para morar ali. E esse é uma campanha também Metronauta que está focada em quê? Em todos os empreendimentos Minha Casa Minha Vida que estão mais próximo do metrô e está pegando esse cliente. E olha que interessante, né? Quando a gente fala de campanha e como a gente facilita, né, Cris? Porque assim, são dois clientes do Minha Casa Minha Vida, mas com Com perfis perfis diferentes. totalmente diferentes. Então, a gente também prepara o corretor para atender a abordagem deles de forma diferente. Fora isso, a gente tem campanhas de empreendimentos específicos, né? Então, a gente vai ter lá a campanha de várias incorporadoras, né? Aqui vai ter lá campanhas Mundo Apto, Conx, Curi, e entre várias outras, assim. Uhum. Vai ter campanha da Vivaz também, que o cliente vai lá e vai escolher. Então, o corretor pode escolher, né? Falar, olha, eu quero trabalhar com a campanha, por exemplo, da Mundo Apto X, Gostou de um empreendimento, é possível daquele escolher aquele empreendimento. empreendimento, né? Exatamente. E aí ele vai receber um lead daquela campanha do Minha Casa Minha Vida que quer morar ali naquele empreendimento, né? Escolhi da Curi, escolhi da Vivaz ou da Conx, por exemplo, é sempre daquele empreendimento específico. Então a gente tem essas variações de campanhas para que o corretor consiga performar, né? Aproveitar essa onda gigante que é o Sim. Minha Casa Minha Vida para o corretor de imóvel. Gostei desse panorama, hein? Ficou Completo, né? corretor, Minha Casa Minha Vida. É, às vezes eles querem até vender, né? Às vezes o corretor
Você que tá, eu vou pedir até a opinião deles, tá? É, exato, pode Você que pedir. tá ouvindo esse podcast, que tá vendo esse podcast, comenta aqui pra gente. Era a sua dificuldade? Você tinha vontade de entrar nesse mercado Minha Vida? Ou você às vezes já trabalhava no mercado Minha Casa Minha Vida, mas não tinha um norte, né? A Ah, Box consegue dar esse é isso direcionamento aí. também bem assertivo. E fala pra gente o que que vocês Com estão achando, certeza. o que que a gente pode fazer os próximos episódios Minha Casa Minha Vida. Já tem um que eu quero trazer, que trazer uns Spoiler. especialistas aí que super vende Minha Casa Minha Vida, sabe todos os segredos, Vamos trazer. né? Vamos trazer ele aqui e vamos também trazer uma diretora aqui também, que super comanda um. Vocês lembram que um episódio, não sei se 1 ou 2 episódios atrás, ele falou que eu estava super dando spoiler aqui? Aí, ó. É sobre isso, box é sobre isso, tá? Um É porque sempre spoilerzinho. vem aí pra você melhorar a sua performance, seu desenvolvimento como corretor de imóveis. É Mais isso. spoiler? Não, 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 né? Tá bom, né? tá bom, já chega. Chega por hoje. Fica ligadinho aqui nas nossas redes sociais, acompanha tudo, porque a gente chegou ao fim de mais um episódio e a mensagem principal, você, corretor, já sabe, né? Tá claro. Minha Casa Minha Vida não é mais aquele programa engessado de antigamente, não, viu? Hoje ele é a sua maior ferramenta de volume e realização de sonhos. Foca no sonho, foca no produto, foca na Boxes, que é sucesso. Tchau, Tchau, até o próximo corretor. Até a episódio, hein? próxima.